pessoal, será que o uso do véu em 1 Coríntios 11 era um costume humano, pior, mundano, por causa de prostituição na cidade de Coríntios? Ou Paulo estava transmitindo uma orientação espiritual inspirada por Deus? Pense nisso com sinceridade. Se o apóstolo estivesse tratando apenas de um costume cultural, por que usaria palavras tão fortes, tais como é decente diante de Deus, por causa dos anjos, sinal de autoridade? Isso não soa como opinião, não soa como algo passageiro. Ele não disse, se quiserem, usem. Não disse, é opcional. Analise isso com o coração e com humildade. Em 1 Coríntios 11, Paulo não apresenta argumentos sociais, locais ou mundanos. Ele aponta para o espiritual, para o invisível, para o sacro e para aquilo que envolve Deus e os anjos. Se fosse uma tradição local, com certeza esse ensino perderia força fora daquela cidade. Mas não foi isso que aconteceu. Décadas depois, líderes como Tertuliano, Clemente de Alexandria, Crisóstomo, Orígenes e outros entenderam de forma clara que toda mulher cristã em todo lugar do mundo deveria usar o véu nos momentos de oração e adoração. Nas catacumbas de Roma, onde cristãos se reuniam em tempos de perseguição, há registros e imagens de mulheres orando com a cabeça coberta. Não eram coríntias, eram romanas. O que isso mostra? Que não se tratava apenas de cultura, mas de reverência espiritual, porque o próprio apóstolo fundamenta tudo isso em Deus e não em costumes humanos. Vamos analisar isso de forma simples. Primeiro, Paulo de Tarso afirmou que é indecente a mulher orar a Deus sem cobertura. Não é opcional, não é se quiser, ele usa a palavra indecente. Segundo, todo cristão entende que Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo, ou não? Então surge uma pergunta que não dá para evitar. Será que Paulo teria coragem de declarar que algo é indecente diante de Deus, sem que isso realmente viesse do próprio Deus? Pense nisso. Precisamos refletir. Mediante o que lemos em Apocalipse 22, 18 e 19, será que Paulo escreveria algo tão sério sem inspiração divina? Ou será que hoje estão transformando em costume mundano, com a conversa de usos e costumes, aquilo que é Bíblia, aquilo que é de Deus e aquilo que a Bíblia trata como reverência espiritual? Com certeza, se o véu citado em 11 aos Coríntios se tratasse de um símbolo cultural de mulher honesta ou mulher indecente, Paulo simplesmente diria para as cristãs seguirem os costumes locais para evitarem escândalo. Mas ele vai muito além disso. Ele usa anjos e Deus como motivo para cobertura. Resumindo, o mais importante é que cada pessoa examine as Escrituras com sinceridade, com temor e sabedoria. E você? Acredita que o véu era apenas um costume temporário local da cidade de Coríntios? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que ama entender a palavra de Deus. Um abraço a todos.